Olá, divas! Estamos de volta com o nosso Diva Entrevista. Hoje a gente traz aqui uma convidada mais do que especial, a Renate Fuchs, com quem eu tive o prazer, a honra de trabalhar por menos tempo do que eu gostaria, mas por um tempo mais do que suficiente para criar uma grande admiração. Não só pela profissional super competente que ela é, mas principalmente pela pessoa, pela liderança inspiradora que ela exerce, né, com as pessoas que trabalham com ela, e não foi diferente comigo. E hoje a Rê está aqui para falar, né, um pouquinho para a gente sobre um programa muito, muito, muito bacana que ela, junto com algumas pessoas, idealizou, e que a Diversidade Agora também tem a honra de poder fazer parte. Então, já fomos, né, colegas de trabalho, agora somos parceiras, né, Rê? Então, por isso que hoje é um dia bastante especial aqui para a Diversidade Agora. Eu vou apresentar a Renate, para vocês saberem um pouquinho, né, da história dela, mas depois ela vai falar sobre um pouco da jornada e principalmente sobre como que ela desenvolveu o programa. A Renate é Associate Director na área de Industry X da Accenture e ela atua há 14 anos em consultoria e gestão. Ela concretizou cerca de 100 projetos na América Latina, na Alemanha, Estados Unidos, principalmente nas indústrias automotiva, bens de consumo, equipamentos industriais e de cruzeiros. A Renate apoia organizações no aumento de valor e eficiência através de transformação digital, e o seu trabalho acompanha de perto as grandes tendências e soluções de mobilidade industriais. Como vice-presidente da VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, ela lidera o programa Industry for Her, que busca alavancar engenheiras na liderança da indústria 4.0 no Brasil. E é justamente no Industry for Her que a VDI e a Diversidade Agora vão colaborar juntas. A Renate é bacharel em engenharia de produção, com foco em operações pela Universidade de Reutlingen. É isso? É isso aí, Reutlingen. Olha, meu alemão aqui dando alguns sinais de sobrevivência na Alemanha, e tem educação continuada em inovação pela University of California, Berkeley, e na Haas School of Business. Rê, seja muito bem-vinda, estamos super felizes em ter você aqui com a gente hoje para falar sobre o programa, para falar sobre você, sobre os desafios que a gente sabe que é ser mulher na tecnologia, na engenharia. E, para começar, eu queria que você contasse, né, um pouquinho para a nossa audiência aqui sobre a sua trajetória e como surgiu o programa Industry for Her. Obrigada, Rê. Obrigada, Cacá. Primeiro, eu queria agradecer mesmo o convite para conversar com vocês. Tenho adorado a nossa jornada em relação a esse projeto. E, Rê, você sabe que, para mim, você é uma grande inspiração. Eu nunca tive muitas mulheres líderes perto de mim e você foi um grande marco nesse sentido e me inspira demais. Graças a Deus, a gente só iniciou um ciclo que foi rápido, né? Mas a gente está dando continuidade nele e isso me deixa feliz demais. Mas, bom, sobre minha trajetória, o programa, você falou aí algumas palavrinhas mais difíceis, né? Reutlingen, por exemplo, vou pegar o gancho, que é esse meu lado aí, Brasil-Alemanha, né? Eu mudei para a Alemanha com 15 anos, e eu acho que é importante falar sobre isso, porque foi lá que eu comecei a me interessar por engenharia e entrar nesse mundo que a gente sabe que é bem mais masculino, né? Não é nenhuma novidade. Eu tenho um irmão mais velho e o meu pai é engenheiro, então eu sempre tive bastante contato com temas mais técnicos, né? Inclusive, enquanto eu estava na Alemanha, ainda na escola, na escola a gente tem 2 anos a mais lá do que aqui no Brasil, a partir dos meus 18 anos eu já trabalhava nas minhas férias na linha de montagem da ZF, né, que é um dos maiores fornecedores automotivos, eu sempre sujando a mão de graxa e trabalhando ali
na operação mesmo, fazendo a mesma atividade a cada 3 minutos. E eu adorava isso, né? Me sentia bem naquele ambiente. Decidi, então, estudar engenharia de produção. Na época, nós éramos, acho que, 1/3, né, de mulheres, porque era um curso que tinha uma parte de gestão importante, né? Gestão da produção. Então, não foi tão forte assim esse impacto de ser a única mulher, mas já tenho esse costume, né, de estar entre homens. E quando eu entrei na consultoria, na verdade, nem era a minha ideia, eu nunca quis entrar em consultoria. Eu achava que quem trabalhava em consultoria não tinha vida. Eu conhecia muitas pessoas que já estavam nesse meio, mas eu tinha muita vontade de trabalhar no setor automotivo. Eu conhecia muito bem a ZF e em um desses trabalhos que eu fiz lá, até de estágio, eu tive a oportunidade de conhecer a Audi. Entrei na linha de montagem, aliás, na armação já, onde eu vi todos os robôs, vi o casamento, né, na linha de montagem, né, do motor com a carroceria, e fiquei apaixonada. Tirei uma foto na frente da Audi, falei, vou trabalhar aqui, eu queria trabalhar de qualquer jeito numa montadora. E quando eu comecei a procurar um estágio, logo depois da faculdade, né, que é normal fazer na Alemanha também, você ainda pode estagiar após a faculdade, eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero fazer, eu quero uma montadora de qualquer jeito. E acabei entrando numa consultoria que estava fazendo no projeto numa grande montadora no Brasil e precisava falar português e precisava ter estudado engenharia de produção. Aí eu falei, para mim esse trabalho, óbvio, né? Vou me jogar, eu nunca tinha pensado em voltar para o Brasil, mas eu achei que aquela vaga tinha sido escrita para mim e fui. E lá que eu comecei a perceber um pouco a questão de ser a única, né? Então, essa consultoria tinha pouquíssimas mulheres no time, mas eu realmente não me incomodei com isso, porque para mim era normal. E por anos e anos, né, eu trabalhei no setor automotivo, trabalhei em outros setores também, mas majoritariamente no setor automotivo, e para mim aquilo tudo era relativamente normal, eu não levava tanto para um lado pesado, e ia ali lutando para conseguir o meu espaço. Eu tive bastante dificuldade em algum momento, por ser brasileira, por ser mulher e por ser jovem, numa empresa alemã. Então, por mais que eu nunca tivesse tido nenhum problema com os meus clientes no Brasil, na Alemanha eu tinha mais, porque, poxa, será que ela realmente consegue fazer isso? Você acha que vão, né? Você acha que vão respeitá-la numa linha de montagem, numa produção? Então, eu sempre tive que me colocar muito, eu tive que me dedicar demais para conseguir o meu espaço, mas eu nunca entendi direito de onde isso vinha. Eu só comecei a entender isso bem depois. É muito doido. Tanto que o meu trabalho com Industry for Her e o meu trabalho ativo para aumentar o protagonismo feminino, enfim, na transformação digital, mas mesmo antes, né, nos trabalhos que eu já vinha fazendo, é super recente. Eu não comecei isso tão cedo, apesar de ter sofrido por anos por conta disso, né? E eu acho que o link interessante para o Industry for Her foi no momento que, alguns anos atrás, eu fui fazer um curso lá na Singularity University, e quando eu cheguei nesse curso, poxa, eram só níveis muito altos ali, né? 90 pessoas, diretores, CEOs, vice-presidentes, né? Todo mundo naquela sala, e eles mandam toda a estatística do grupo, e 20% eram mulheres daquele grupo. A delegação brasileira era a segunda maior delegação, com 18 pessoas, e eu era a única mulher. E enquanto a gente estava lá, e graças a Deus várias das professoras eram mulheres, mas a gente tinha que pensar todo dia e dar uma continuidade num exercício que era: o que você está fazendo aqui? E naquela semana, durante todos aqueles dias, eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que não está certo eu ser a única aqui, a única mulher brasileira nesse espaço.
e muito menos de sermos aí só 20% e muito menos de termos só uma mulher negra. E aquilo me consumiu durante aquela semana e eu fiquei pensando sobre isso, que eu precisava fazer e ter um impacto em relação a isso. Eu saí com esse speech de lá, quando eu ganhei meu certificado, e coincidentemente ou não, na semana seguinte a VDI me chamou para, além de ser a primeira vice-presidente mulher da associação, ser a chairwoman do cluster de inclusão e diversidade. E aquilo me deu uma energia de fazer alguma coisa, porque eu pedi tanto por aquilo, eu pensei tanto naquilo uma semana antes, na semana seguinte caiu no meu colo desse jeito, né? E a VDI é uma associação muito importante na Alemanha, né? Na verdade, na Europa, ela é a maior associação científica e tecnológica da Europa. Obviamente, a Alemanha é um país que tem uma engenharia muito forte, então, realmente, eu já né, admirava muito a VDI, aqui no Brasil já conhecia muitos dos executivos, né, que fazem parte dessa diretoria, e foi uma grande honra. E assim que eu tive a oportunidade de colocar um novo programa ali, eu pensei, poxa, como é que eu vou unir as pontas, né? Eu quero muito que a gente faça algo que tenha impacto. Eu acredito que até hoje, eu não consegui fazer isso de forma muito forte, porque eu sempre tive dificuldade em recrutar mulheres. Então, eu já tinha feito algumas ações, mas nada muito impactante. Eu tinha eu mesma essa frustração. E deixa eu pensar aqui qual que é a maior dor, né? Porque eu estou numa posição de mulher que já passou por várias dificuldades, eu estou numa posição aqui de consultoria, porque é o trabalho que eu já venho fazendo desde sempre, e que conhece várias empresas e que sabe mais ou menos onde é que estão as dores, né? Então, eu comecei a pensar muito sobre tudo isso, e, de verdade, tomando banho um dia, eu falei assim, nossa, eu vou conversar hoje com a VDI, eu preciso levar uma ideia, e aí no banho me veio a ideia de trabalhar em algo voltado à qualificação, porque eu sentia que tinha um gap entre ter uma base de mulheres e conseguir com que essas mulheres tomassem a liderança e o protagonismo de certos temas. Então, ter uma base já era muito difícil, agora levantar essa base era mais difícil ainda. E eu acho que uma das formas da gente acelerar isso é através de desenvolvimento, né? Não é simplesmente colocando uma pessoa ali, mas sim desenvolvendo. Levei essa ideia para a VDI e na hora eles adoraram. A gente sentou logo depois com, sei lá, 4 pessoas numa sala, eu desenhei na lousa o que eu estava imaginando fazer e já escrevi o nome Industry for Her, porque eu achava que tinha tudo a ver juntar a Indústria 4.0, que é um tema muito forte da VDI, né? A VDI, ela promove a transformação digital de forma ativa, e em especial a Indústria 4.0, e a gente fazer um programa voltado às mulheres, né? Um programa que pudesse ajudá-las a ter mais embasamento sobre essa transformação tão forte que está acontecendo na nossa indústria e ao mesmo tempo, prepará-las para uma liderança. E deu muito certo, a gente não sabia se tinha demanda, se não tinha, a minha ideia era que a gente pudesse lançar alguma coisa muito rápida, para ver se tinha demanda, essa era o meu principal foco na época, e a gente fez algo muito simples, assim, eu gravei um vídeo no celular, o André, que é o meu colega também da VDI, gravou um outro vídeo, a gente fez um folder simples e jogamos no LinkedIn para ver se a gente achava engenheiras, na época o programa era voltado para engenheiros, né? A gente achava essas mulheres que tinham interesse em indústria 4.0. E em 2 semanas foram 2.000 interessadas no programa e 450 realmente enviaram e se registraram no programa com uma carta motivacional. E a partir desse pool, a gente fez o primeiro grupo do Industry for Her, de 24 mulheres, grupo completamente heterogêneo, porque a gente queria ter ali
uma diversificação na idade, no background. A gente, aliás, nem perguntou qual universidade elas cursaram, nem em qual empresa elas trabalhavam. Era muito sobre a carta motivacional. Por que Indústria 4.0? Por que inclusão e diversidade? E foi um trabalho muito duro, assim. Eu chorei demais lendo aquelas cartas, porque eu percebi que aquela desculpa de sempre, mas não tem tantas mulheres estudando engenharia, ela é uma desculpa inaceitável, porque tem. A gente, em 2 semanas, recebeu 2.000 interessadas, né? A gente recebeu 450 cartas sem fazer o menor esforço. Então, isso nos deu aí uma luz em relação ao tema, de que a gente precisa achar, sim, elas existem, mas a gente precisa achar as fontes corretas. Enfim, aí o programa surgiu, a gente qualificou essas primeiras 24 mulheres, e a gente rodou esse programa de forma completamente remota, com vários parceiros, porque todo mundo acreditou no programa. Ele deu muito certo, a gente teve um feedback delas maravilhoso, e aí a gente partiu para uma segunda onda, né, que foi no ano passado, já com empresas participando também, nos ajudando a levar esse tema para frente, e a gente está dando um passo agora maior ainda, né, o programa ele vai ficar muito maior, a gente vai rodar ele 3 vezes ao ano, a gente vai rodar esse programa com uma grade até mais específica, enfim, então, não podia estar mais feliz, né, eu acho que a gente conseguiu, de fato, com esse programa, plantar uma sementinha e ela está virando algo muito grande aqui, que com certeza tem impacto forte em algumas mulheres e, consequentemente, na nossa indústria, né? Uau, que bacana, hein, Renate? Realmente tenho certeza que já deve estar gerando muita transformação na indústria e vai gerar muito mais. Agora, conta pra gente um pouco mais para quem vai participar, né? Dá uns spoilers aí de como funciona o programa, quais os temas que são os principais que vão ser abordados durante a formação e também como as engenheiras ou as mulheres candidatas para o programa podem participar. Bem, o programa, ele aumentou agora de tamanho, a gente está falando de 50 mulheres, a Accenture entrou como co-organizadora, foi essencial para a gente poder escalar o tamanho do projeto, então a gente vai ter também mulheres da nossa própria área de Industry X na Accenture. Na área de Industry X é uma área voltada à transformação digital da indústria, né, muito focada em 4.0, então a gente vai dar essa oportunidade também para as nossas meninas e mulheres na Accenture. A gente vai continuar qualificando também mulheres de outras empresas, né, e a Accenture, junto com essas outras empresas, vão subsidiar vagas para mulheres em estado de vulnerabilidade ou em recolocação. Então, ele é um programa que vai realmente mudar um pouco o posicionamento, né, da qualificação da indústria 4.0 para mulheres, mas não de forma elitizada, né, realmente pensando também na comunidade, a gente poder ajudar nessa capacitação e na criação de oportunidades, né. E quando a gente fala do programa em si, ele é um programa que dura em torno de 3 meses e meio. A gente tem uma carga horária de 45 horas para essas mulheres, e ele é dividido em alguns módulos importantes aqui para a gente criar uma base super boa para elas. Tem um módulo que é mais técnico, e ele é feito por universidades, né? A Facens e a Mauá estão com a gente nessa, e ali a gente fala bastante sobre os fundamentos da indústria 4.0, sobre a gestão de projetos ágeis, sobre as tecnologias habilitadoras, sobre a transformação através de dados. Então, são módulos bastante técnicos que vão ser pré-gravados, e a gente vai ter experts também da Accenture aqui conversando com as meninas sobre essas diferentes tecnologias, então vai ter, acho que, uma base técnica super interessante para elas. Mas a gente não pode deixar de lado também algumas outras coisas importantes. Uma são módulos práticos, então a gente vai criar desafios para que essas
mulheres possam realmente pegar um tema, uma necessidade de uma empresa ou de uma entidade e possam pensar como aplicar o design thinking aqui, como trabalhar essa dor, esse problema e trazer uma solução. Então, elas vão ter como colocar um pouco a mão na massa também. E, por fim, a gente vai ter uma parte importantíssima, que é uma parte mais voltada à liderança e soft skills, da qual vocês também fazem parte. E a gente está muito feliz com isso, porque eu acho que além também da gente trazer para elas o posicionamento, né, de liderança, o que é virar um líder, enfim, é muito mais o como ser uma líder, né, que saiba tratar da inclusão, da diversidade, que saiba entender como lidar com os problemas que nós mulheres temos no dia a dia. Então, eu acho que essa é uma parte essencial do programa, assim como, nem mencionei, mas super novo para o programa, é a mentoria de mulheres já em posição de liderança, que acho que é um outro gap que a gente tem hoje, né? Sou líder, mas como é que eu dou um passo a mais? E assim, para isso vocês estão com a gente, e eu estou muito feliz, porque eu realmente acredito que falar sobre esses assuntos, debater entre nós mulheres, poder expor, né, as nossas dores nesse sentido e ter um apoio de um parceiro qualificado para isso é essencial, né? E aí eu não sei, né, eu acho que, enfim, vocês estão preparando aí um material todo especial para cuidar dessas mulheres dentro do Industry for Her. E já tem aqui, quem está já conversando conosco aqui, já fechando as vagas, tem super interesse exatamente nessa parte, né? Que é, poxa, como é que elas também vão se sentir mais empoderadas? Então, acho que você já trouxe bastante, né, na sua fala, Rê, da importância, né, além da formação técnica, de investir no autoconhecimento e no empoderamento, né, na tomada do poder pessoal que essas mulheres precisam fazer para conseguirem colocar, de fato, em prática, né, exercer ali no dia a dia a tal da liderança, que aí é mais do que ligado a algum cargo, mas a possibilidade de se apropriar, né, do seu conhecimento, do que pode contribuir, do que pode fazer de diferente para realmente mudar, né, a realidade do ambiente onde elas estão inseridas. E, no caso aqui da contribuição que a diversidade agora vai trazer para o programa, é justamente isso, né? A gente está preparando 2 módulos, um que foca especificamente nessa parte do empoderamento, até porque, como você mesmo falou, na sua experiência lá atrás, quando você começou a trabalhar e que era a única mulher, que é uma realidade que ainda existe muito nesse ambiente, né, da indústria, num ambiente de tecnologia em geral. Muitas vezes as mulheres, mesmo hoje em dia, também não têm consciência de que determinadas situações que elas passam não é para passar, né? Então, como fazer, como trazer conhecimento, os conceitos, exemplos e até mesmo ferramentas para desenvolver ali habilidades para que elas identifiquem situações que não podem mais acontecer e tomem, né, ali uma atitude e se apropriem daquele momento para chegar e tomar uma ação e dizer que, olha, não é bem assim, isso não é bacana. E o outro módulo, né, além desse do empoderamento, é o módulo da mentoria, porque a gente sabe que parte das mulheres que vão participar dessa formação já são, né, já ocupam ali posições de liderança. E a gente sabe o quanto que é desafiador, né, você ser líder mulher, num ambiente muito, muito masculino. Então, a ideia da mentoria é trabalhar questões que elas vão poder trazer ali mais da realidade do dia a dia delas, fazer um acompanhamento ali também mais próximo para poder tentar com a nossa experiência, né, que aí é uma experiência que a gente traz também de muito, muito tempo de atuação no mercado corporativo, trocar ideia, trocar ali formas, né, de se olhar e endereçar algum tipo de problema,
mas também trazer conteúdo que possa trabalhar a comunicação, trabalhar a questão da consciência, né? Da forma como exercer o poder com as pessoas e não sobre as pessoas, como essa líder pode inspirar outros líderes, né? Através de práticas de diversidade e inclusão, para que sejam líderes aliadas dentro dessa agenda, porque já que, emendando até numa próxima pergunta, a gente sabe que é um mercado, né, muito ainda predominantemente masculino, né? A gente sabe, e se a gente for levar em consideração formação de engenharia, é ainda pior do que tecnologia em geral, porque hoje a gente tem, né, cursos mais diversificados em termos de tecnologia, mas quando a gente fala de engenharia, é ainda mais complexo, né? Então, a participação feminina nessa realidade é, sim, muito desafiadora. A gente recentemente teve até um episódio, né, lamentável, de misoginia, onde um político super questionável fez um vídeo, né, atribuindo o problema ocorrido nas obras do metrô de São Paulo às mulheres, a eventual participação feminina nos times ali das empresas. Então, toda essa importância que a gente vê em trazer consciência, em trazer aliados, né, para vencer o preconceito, é muito importante. Então, queria que você falasse um pouquinho de como vencer esse preconceito. Quais são, assim, práticas ou dentro da tua experiência, o que as empresas, os times, as lideranças precisam fazer para começar, né? Para colocar esse tema de abordar, de lidar com o preconceito que, sim, existe ainda dentro dessas áreas tão masculinas, especificamente voltadas para a engenharia. Não, sem dúvida. Eu acho que o primeiro ponto, né, Rê, eu vou até pegar esse caso que você comentou, é inaceitável, é algo que a gente não pode escutar e ver e aceitar e ficar quieto. Então, eu fiquei particularmente muito feliz que muitas pessoas se posicionaram, muitas líderes importantes do nosso país se posicionaram em relação a isso. A VDI se posicionou, obviamente, e é essencial e muito importante para todas as mulheres que a gente veja que isso não é aceitável, né? Que não é algo que a gente escuta e está tudo bem. Então, para mim, eu acho que o ponto da não, assim, de colocar barreiras claras e limites claros é importantíssimo, seja através das entidades, das empresas, mas dentro da própria empresa, eu acho que quando acontecem casos como esse, né, muito críticos, precisa haver um posicionamento. Para mim, isso é claro, eu acho que as coisas não podem simplesmente passar desapercebidas e ninguém fala sobre isso. Mas eu acho que um outro lado muito importante que eu tento trabalhar bastante é a questão da representatividade, mas principalmente oportunidade. Então, a gente precisa dar oportunidade para que as mulheres possam se colocar, possam trabalhar em projetos incríveis de inovação, de tecnologia, e isso de forma completamente normal. A gente só precisa dar oportunidade. Dando oportunidade, as coisas vão correr bem. A gente tem mulheres muito competentes, né? Nunca trabalhei com mulheres incompetentes. Então, assim, a gente precisa parar com esse estigma de que é algo especial. Não, elas simplesmente vão estar lá fazendo o seu trabalho de forma muito boa, assim como qualquer outra pessoa da organização. O ponto é dar oportunidade, o ponto é sair dessa barreira que eu passei também no passado. Poxa, mas será que ela consegue? Né? E muitas vezes, poxa, já ouvi tantas pessoas falando, mas a mulher precisa se colocar, se ela quer, ela precisa falar. Poxa, sim, a gente pode falar, né? Mas tem mulheres que conseguem se colocar mais do que outras. Então, o bom líder, ou a empresa, ou as empresas que trabalham com seus talentos, né, e colocando e criando sua organização, precisam dar a oportunidade, no meu ponto de vista. Eu acho que isso é essencial. O resto vai dar certo, junto com o desenvolvimento que seja necessário,
mas sem a criação desses espaços, vai ficar difícil. Então, nós temos que ser esse espaço e ocupar esse espaço. E eu acredito muito que, ocupando esse espaço, a gente possa liberar espaço ainda para outras mulheres em outros temas. Isso é algo exponencial, né? Então, quanto mais mulheres a gente traz para grandes temas, para temas voltados à tecnologia, voltados à inovação, elas vão estar lá, elas vão ocupar esses espaços, vão fazer trabalhos incríveis e vão chamar as próximas, né? Então, eu acredito muito nesse movimento e acho importantíssimo isso, além do que eu falei antes, de não aceitar qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de, enfim, tema que possa acontecer no dia a dia, né? Falar abertamente sobre isso, e além também de ter, enfim, cada vez mais abertura, né? Cada vez mais apresentação do que essas mulheres estão fazendo. Então, reconhecer, mostrar o que está sendo feito, representar, eu acho que são temas importantes ali, além da oportunidade que eu já falei, né? Então, para mim, são esses os temas principais que a gente deveria continuar trabalhando. Nath, você falou durante, né, toda a sua fala em dois momentos de consciência que te trouxeram, que foi quando você veio para o Brasil trabalhar com consultoria e você se percebeu ali naquele universo bem masculino e apesar, né, de estar habituada, sentiu aí essa força desse grupo, né, que não tinha mulheres ali. E também lá na Singularity. E foi a mesma percepção, né? Eu estou sozinha aqui nesse grupo. E como trazer mais, né? E soou, assim, para mim, dois momentos de desafio para você. Eu queria ouvir um pouco na sua trajetória aí dentro desse mundo de tecnologia, da indústria automotiva, que outros desafios ou principais barreiras que você encontrou e como que você lidou com isso, como que você ultrapassou ou vem lidando e ultrapassando tais barreiras? Venho lidando. Eu acho que é um caminho árduo sempre. Acho que a gente sempre vai passando de nível, mas não é fácil ainda. E eu nem quero pintar aqui como se fosse mil maravilhas depois que você atinge um cargo executivo, porque não é, né? Continuo sendo muitas vezes a única mulher na sala, isso não mudou. O que mudou muito é a minha percepção em relação a isso e o meu posicionamento em relação a isso. Acho que se antigamente talvez eu me sentisse, enfim, talvez não me sentisse sempre à vontade para falar, hoje eu tento sempre conquistar o meu espaço. Eu tenho muito na minha cabeça, assim, eu sou o espaço, eu estou aqui, esse espaço é meu. Então, é algo que eu coloco na minha cabeça meio que como um mantra, cada vez mais, porque eu não estou ali à toa, eu estou ali porque eu tenho que estar ali de uma forma ou de outra. Então, eu me incomodo muito, e sempre até hoje, com fatos como não te deixarem falar. Quando precisar marcar uma reunião, é sempre para vocês que eles olham, né, ou para mim. Assim, muitas vezes, pode marcar reunião, status, enfim, temas mais administrativos, é muito interessante como isso sempre cai no colo da mulher que está na reunião. E são temas que até hoje trazem um sentimento muito ruim para mim. É algo que eu tenho na hora uma percepção sobre isso me incomoda. E por mais que, óbvio, né, a gente sempre vai trabalhando, né, no autoconhecimento, nas nossas emoções, etc., eu tolero esse tipo de coisa hoje cada vez menos. Então, eu tento me colocar onde possível, eu acho que existem reuniões e reuniões,
mas eu tento deixar o meu papel claro ali. E quando acontece uma coisa ali que realmente não condiz com o que eu imagino, né, de tratativa comigo como mulher, eu muitas vezes nem espero terminar a reunião para falar. Eu já me coloco ali, né? E tento de algumas formas. Eu acho que uma forma hoje que eu tento para tentar ser mais tranquilo é levantando a mão. Mas se levantando a mão aquele espaço não vem, eu paro e tento me colocar, né? Então, eu acho que a gente passa, né, sempre por situações que são melhores ou piores, são mais fáceis ou menos fáceis, mas eu, hoje em dia, me sinto muito mal se eu saio de alguma conversa com o sentimento de que eu não me coloquei. E se isso acontece, muito provavelmente depois eu tento retornar com essas pessoas para deixar ou o meu papel claro ou para me colocar onde eu acho que eu tenho que estar. Mas eu digo que, enfim, não é sempre mil maravilhas, a gente vai melhorando. Eu prefiro e tento sempre me colocar o quanto antes do que depois, ir atrás do tema, mas eu acho que já é um grande passo quando a gente tem consciência sobre isso. E é aquilo que eu falei, demorou muito para mim, né? Eu acho que eu tive, graças a Deus, a oportunidade, muitas vezes, de me colocar, ou de já ser mais extrovertida, e acho que até por ser ingênua, eu falava mesmo, porque não percebia que aquilo era já algo instalado, né? Mas hoje que eu tenho mais essa consciência, eu tento ativamente trabalhar em relação a isso e me sinto melhor toda vez que eu faço, sendo bem sincera. Eu acho que a gente tem que tentar sempre de uma forma amigável, né? Explicando e tentando se colocar. Não é sempre fácil, porque muitas vezes você tem que levantar a voz e brigar ali na voz para falar. Mas eu tenho ali meus truques e vou tentando, né? Eu acho que se não der na reunião, vai ser depois da reunião e vai ser de alguma forma, né? Mas eu acho que o pior sentimento para a gente é se sentir calada, né? Sentir que você não está sendo escutado e que você não está tendo o impacto que você acha que você pode ter sobre o tema que você está debatendo ali. Então, hoje eu já não tolero mais isso e mais cedo ou mais tarde eu vou voltar, né? Então, acho que é um pouco o jeito que eu tento lidar com isso. Acho Tem que muito você a ver com a falou questão tudo. da segurança psicológica, né? Essa segurança para contribuir, né? Quanto que eu me sinto segura para contribuir, para entregar o máximo do meu potencial ali, né? E quando isso não existe, quando essa segurança não está presente, vem uma frustração, uma irritação, e tem que ter bastante jogo de cintura e acho que muito estado de presença para poder contornar essas situações, né? E eu acho que é um pouco também da influência, né? Que a gente, quando exerce ali um papel de liderança, talvez não tenha no início, talvez uma consciência tão clara do quanto que as pessoas estão prestando atenção em como você reage, em como você se comporta, porque a gente vai fazendo as coisas também de forma muito inconsciente. A partir do momento que a gente toma consciência e começa a tomar determinadas atitudes, comigo, por exemplo, sempre foi assim. Eu também tive um momento assim de percepção do amadurecimento, né? De não tolerar mais, de me colocar, de não aceitar determinadas situações. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, foi muito forte o feedback das pessoas que trabalhavam comigo, principalmente as mulheres, de dizer, caramba, eu também posso fazer isso, né? Porque eu também passo por essas situações, mas nunca falei nada porque achava que aquilo era assim mesmo, sabe? Então, quando a gente toma consciência, muda o comportamento, a gente melhora, né? O nosso bem-estar ali, a nossa satisfação, né? A nossa
ocupação do espaço, como você colocou, Rê, mas a gente também começa a influenciar as outras mulheres e as outras pessoas, porque não é só uma questão de mulher ser interrompido, qualquer pessoa que pode, talvez, né, passar ali por uma situação de não ter um reconhecimento, né, do que está falando, ou de não ter conquistado ali o espaço, também pode passar por isso, né? Então, acho que liderar pelo exemplo, né, ter consciência de que as nossas atitudes também influenciam as outras pessoas, acaba sendo bastante importante nesse sentido. Sim, olha, com certeza. Né? A gente tem que, e eu acredito muito que fazendo isso a gente começa a educar os nossos colegas, os nossos parceiros, os nossos clientes. Eu acho que tem uma questão de educação ali, de eles perceberem o que é um limite, o que é uma boa condução de reunião, né? Deixar todo mundo falar. Eu acho que, assim, além... Isso a gente pode fazer de tantas formas, né? Eu acho que não é nem só se impondo, mas é perguntando. Acho que a partir do momento que a gente tem consciência, a gente vai perguntar para o resto das pessoas que estão naquela reunião, que também não estão falando, se elas têm algo a dizer. Então, acho que são pequenas coisas assim que a gente vai, obviamente, se colocando e dando espaço para outras pessoas, porque a gente sabe o quanto é difícil dar esse primeiro passo. Então, acho que tem toda essa educação que a gente pode fazer como líder, de forma até indireta, né? Mas também direta nessas reuniões ou nesses debates, nessas conversas que a gente tem no dia a dia. Muito bem! Olha, se a gente pudesse, a gente ficava aqui, né, por mais 40, 50, 2 horas conversando sobre tantos assuntos e, assim, falar como influenciar, como inspirar, como trazer mais consciência, né, do papel da liderança para dentro dos times é algo que a gente faz aqui com bastante prazer. Falar com alguém como você, que pratica isso, né, no dia a dia de forma tão genuína, é ainda mais fácil. Mas a gente precisa encerrar, né? Porque temos que fazer outras coisas. Então, Rê, eu queria te agradecer, dizer que aqui a diversidade agora a gente não vê a hora de começar o programa, que a gente está preparando algo com muito carinho para que seja, sabe, assim, realmente transformador, né, na vida dessas mulheres que vão participar desse programa. E, normalmente, aqui, para a gente se despedir, a gente pede para a nossa convidada ou convidada deixar uma mensagem sobre a mudança que você gostaria de ver no mundo. Rê, eu acredito muito no impacto exponencial. Assim, para mim, muitas vezes a gente pensa, se eu não fizer, alguém vai fazer. Porque todo mundo tem vários temas, e o mundo é tão grande, alguém vai estar cuidando disso, alguém vai fazer isso. Mas eu acho que se nós aqui, né, vou falar do Industry for Her, junto com vocês, plantarmos uma sementinha nessas 50 mulheres por curso, né, e vamos fazer vários cursos, mas essas mulheres puderem, cada uma, plantar essa sementinha em mais algumas, né, e eu não digo nem só mulheres, mas pessoas, a gente vai chegar nesse impacto exponencial. Então, a mudança que eu gostaria de ver no mundo é essa, é que cada um pudesse pensar que por mais que a gente esteja fazendo um pequeno movimento e tendo impacto em uma pessoa que quer que seja, aquela pessoa vai levar isso com ela vai poder levar isso para outros lugares e quem sabe aquela primeira sementinha que a gente plantou vira uma, né, enfim, uma grande plantação aí que a gente possa colher aí como comunidade, né, como país, como mundo, os frutos disso. Então, eu acredito que a gente tem que focar mesmo nas nossas pequenas, nos nossos pequenos impactos do dia a dia, que eu acho que podem dar esse grande salto aí.
Obrigada demais, Rê. Foi um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Eu mal posso esperar para a gente começar com o programa. Sim, arregaçar as mangas, né? Vamos arregaçar, que agora tem que colocar em prática, mas estou muito feliz de ter conversado com vocês, de ter vocês como nossas parceiras e, nossa, eu acho que tudo aquilo que eu não tive, né, de preparo em relação a esse tema, vocês estão trazendo, e só de saber que a gente vai começar a trabalhar esse tema muito antes na carreira de todas essas mulheres, me dá uma alegria imensa, porque eu acho que o impacto vai ser espetacular. Então, obrigada mesmo por tudo e obrigada pela parceria. Adorei, obrigada. Pessoal, fiquem de olho aí, que em breve as inscrições para o Industry for Her vai estar aberta e vocês vão ter oportunidade de conhecer de perto esse projeto maravilhoso. Tchau, gente. Até a próxima semana. Obrigada, tchau.